Olá, estamos de volta com mais um programa Artes da Elaine, feito com muito amor e carinho para você, que como eu gosta muito de artesanato. Você que assistiu a aula anterior, a primeira aula do retorno do programa Artes da Elaine, eu pude ensinar para você muitas técnicas em feltro. E aquelas técnicas que eu ensinei para vocês, nós vamos utilizar hoje nesta aula que eu fiz com muito carinho para você, que é um coelhinho que vai virar um lindo chaveiro. Mas tem muito mais. Aguarde aí que eu vou falando no decorrer do programa. Bom, para iniciar esse coelhinho, primeiro de tudo nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o molde, colocar no feltro. Eu escolhi um feltro mescla cinza aqui. E eu vou transferir, então, para o feltro o desenho do rostinho do meu coelho. Então, aqui eu transferi. E aí, o que que eu faço? Eu vou espelhar. Vou virar ao contrário. E vou também fazer o risco, certo? Quando eu risco, o que que eu vou fazer em seguida? Eu vou cortar na risca. Então, aqui, ó, eu já recortei, trouxe recortadinho aqui as duas peças, certo? E aí, eu tenho esse focinho branco. O que que eu fiz com esse focinho branco? Eu colei ele, conforme eu ensinei na aula anterior, com a cola de silicone líquida. Então, eu só recortei e colei ele aqui em cima. Ó, você vai ver que aqui ele tá coladinho, tá? Então, eu colei aqui. E aí, eu vou fazer o quê? Vou fazer os olhinhos. Como eu vou fazer os olhinhos e o focinho do meu coelho? Eu vou lá, pego o molde, coloco aqui em cima. Pego a minha caneta que apaga com o calor e vou desenhar o olhinho que tem no gabarito. Esse aqui é um gabarito que eu deixei pronto para vocês nos moldes que vocês vão encontrar lá no site www.artesdaelaine.com.br. E aí eu vou desenhar aqui. Ó, retirei, ficou o desenho. O que que eu faço agora? Eu vou fazer o ponto atrás. Lembra que eu falei que eu usava o ponto atrás para fazer olhinho, boquinha na aula anterior? Então, a gente vai fazer aqui o ponto atrás. Eu preciso primeiro fazer os olhinhos, porque eu vou bordar, para depois eu fechar a peça. Então, eu venho aqui, coloco um pontinho, venho aqui, por isso que ele é um ponto atrás, porque olha, vocês estão vendo? Ó, eu volto para trás e encontro o início do outro pontinho que eu fiz. E quanto menor eu fizer, mais bonitinho fica. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, aí eu mostro para vocês, ó. Agora eu vou vir aqui, vou fazer o outro cílios, porque ele tem uns cílios. Ó. E aí eu vou fazer aqui. Olha. Agora eu vou terminar esse pedacinho que faltou. Venho aqui. E faço pra cá. Se você tiver alguma dúvida, né? É só você assistir o reprise também e também no site. Olha lá, o olhinho tá pronto. Eu trouxe aqui também
já, ó, esse prontinho. Então, aqui já tá bordado os 2 olhinhos. E também já fiz o caseado em volta, para depois a gente aprender a encher, tá? Então, aqui tá feito um olhinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer o ponto caseado, agora sim. Então, vamos dizer que eu já fiz os 2 olhos já estão prontos, tudo caseadinho, como esse aqui, né, que já tá prontinho. E aí, agora sim, eu vou fazer o ponto caseado. E o ponto caseado eu vou fazer com essa linha preta mesmo, só para vocês verem como faz. Se você perdeu o primeiro programa, você vai saber fazer. Aí, como eu quero deixar essa parte aqui aberta, porque aqui eu tenho que encaixar as orelhas, eu tenho que encaixar também o mosquetão que eu vou estar utilizando para fazer o chaveiro. Então, eu começo aqui, ó, desse lado, no meio da peça, para o nó ficar lá. E vou fazer o ponto caseado. Ó, passo por dentro, fiz o nozinho. Agora, ó, eu vou aqui e faço o caseado na volta toda. Só que eu vou fazer esse caseado até chegar aqui, ó. Eu vou deixar essa parte aberta, certo? Ah, Elaine, mas o meu caseado não fica tudo do mesmo tamanhinho. Na primeira aula eu dei uma dica muito legal para você deixar o seu ponto caseado todos com o mesmo tamanho. Assiste lá e você vai ver que dica legal. Ah, Elaine, eu já terminei a peça. Como eu termino? Vamos lá? Vamos supor que eu já tinha chegado ali no final. Eu venho aqui, ponho no mesmo buraquinho, passo por dentro e venho aqui, ponho lá atrás por dentro da peça, né, ó. Peraí que eu peguei um pedacinho ali do feltro de baixo, não pode. Aqui, ó. E saio do outro lado e corto. Então, aqui você aprendeu a fazer o ponto atrás para fazer os olhinhos, que a gente já tinha aprendido na aula anterior, e o caseado. E a dublagem também, que eu fiz aqui como uma aplicação, certo? Aí, ele ficou assim, ó. Aqui, eu fiz em branquinho já, ó, o caseado. E ele tá prontinho. O que eu vou fazer agora? A orelha. Eu trouxe uma orelhinha pronta aqui para vocês. E tem a orelha como a gente faz ela. Então, eu recortei 2 moldes no mescla e esse molde aqui no branco. E também apliquei com a cola de silicone líquida. Então, eu vim com a cola de silicone, passei e colei aqui, certo? Essa aqui é uma manta R2 que eu utilizei para quê? Para ficar fofinho a orelha do meu coelhinho. Então, eu coloquei feltro, vou fazer um sanduichinho. Feltro, a manta e feltro. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer o caseado na volta todinha dele também. E aí, ele vai ficar como essa orelhinha aqui caseada já. Tá bom? Então, as orelhinhas é muito simples, muito facinho de fazer. E na nossa próxima aula, que eu já estou preparando aí, na realidade já preparei essa próxima aula, né? Essa próxima aula, você vai aprender como você deixar, porque essa orelhinha, ela é uma orelhinha que ela vai ficar em pezinha, né? Ela vai ficar as 2 orelhinhas assim, ó, em pezinho. Eu vou encaixar ela aqui dentro. Vou encaixar aqui, para eu poder fechar. E ela vai ficar assim, em pezinha. Na próxima peça da nossa aula que vem, da semana que vem,
eu vou estar ensinando você como você pode fazer essa orelhinha ficar dobradinha. Olha só, pensa, imagina a sua orelhinha assim, ó. Aqui, dobradinho. Ó. Assim, tô com o coelhinho aqui, aí eu quero deixar minha orelhinha assim. Eu quero deixar a minha orelhinha mais tortinha assim. Eu quero deixar uma assim e a mais em pezinho assim e a outra mais deitadinha assim. Do jeito que você quiser deixar a sua orelhinha, você vai ter a dica de como fazer assim na nossa próxima aula, ok? Então, eu vou estar esperando você na aula da semana que vem também. E aí, aqui agora, a gente faz o caseado em volta, termina a orelhinha e vai ficar as duas orelhinhas assim. Aqui eu peguei uma fita de cetim branca de 20 centímetros. Peguei aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Cortei 20 centímetros, ó, tá? Opa, aqui. 20 centímetros, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar um mosquetão, porque eu acho ele bem legal, dá pra pendurar na bolsa depois, né? Ó, peguei um mosquetão, passo a fita de cetim. E vou prender aqui. Então, como que ele vai ficar, ó? Vai ficar uma orelha aqui, a outra orelha aqui e um mosquetão aqui. E aí eu vou prender tudo isso para ficar, mas ele não tá pronto ainda. Por quê? Nós vamos pro intervalo. E a hora que nós voltarmos desse intervalo, eu vou ensinar vocês a deixar ele com uma bochechinha mais cor-de-rosa, fazer um tom rosado nessa parte branca da orelha. Por quê? Vai dar uma vida no seu coelho. As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, parece que o coelhinho está vivo. É isso que eu quero mesmo. E mais dica, imagine esse coelho todo peludinho, sem ser feltragem. Fica aí. Que a hora que eu voltar, você vai ver que técnica surpreendente para você fazer no seu coelho.